Eu quero que você tome a sua Bíblia e abra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Se nós lermos esse texto, Jesus, ele faz uma comparação, e ele diz que aquele que pratica a palavra, ele é comparado ao homem prudente, aquele que ouve e pratica. É comparado àquele que construiu a sua casa sobre a rocha, ele edificou a sua casa sobre a rocha. Na Palestina, naquele tempo, eu acho que talvez ainda é assim em alguns lugares, mas havia um período de seca muito grande, então haviam períodos onde a água vinha de uma maneira abundante, e às vezes onde não corria rio, começava a correr. E algumas casas, elas eram construídas, os seus alicerces eram feitos com barro, um negócio lá diferente que eles faziam. E quando vinha esse rio, essa água, quando acontecia esse período, essas casas não conseguiam ficar em pé, porque a água ia comendo, e as casas desabavam, eram destruídas. Então, quando ele faz essa comparação falando da casa, é exatamente isso, porque naquela época acontecia isso de fato. E ele está dizendo então que haviam pessoas que eram imprudentes, que construíam as suas casas nesses lugares, e as suas casas não eram construídas sobre pedras que poderiam realmente sustentar, sabe, diante daquele momento que as águas iriam correr, que a chuva viria de uma maneira diferente. Então, quando a gente olha para isso, Jesus está falando uma linguagem muito clara para aquelas pessoas. Talvez para a gente hoje, você fala, poxa, mas como é que eu faço um alicerce? Né? O alicerce, eu faço o buraco, coloco lá o concreto, os ferros, né? Mas naquela época não era assim. Então não havia como hoje existe essa tecnologia, né, que funciona na construção de casa, construção de prédios. Então a água chegava, ia batendo, e a casa caía. Então as pessoas que construíam uma casa neste lugar, e que não eram de maneira segura, elas eram tidas como pessoas imprudentes, porque uma hora ou outra poderia acontecer, e eles não estavam preparados para isso. E Jesus fala que aqueles que construíam a sua casa sobre a rocha eram pessoas prudentes, porque eles se preparavam para esse período na vida deles, eles se preparavam para esse momento na vida deles. Então eles conseguiam permanecer, ou seja, a sua casa não era destruída, eles não iam precisar recomeçar de novo, eles não iam precisar procurar outro lugar para construir, porque eles construíram uma casa num lugar sólido, tinha uma base sólida, onde a tempestade, a chuva, os rios não conseguiriam derrubar. Então de repente Jesus faz essa comparação dizendo assim, olha, aquele que ouve a minha palavra é igual àquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve e pratica. Aquele que ouve e pratica é comparado então a essa pessoa que construiu a casa sobre a rocha. Mas tem aquele que ouve e não pratica. Esse é comparado àquele que construiu a sua casa sobre a areia. A hora que o rio vem, começa as águas baterem, então o alicerce não consegue ficar firme por causa da maneira que foi construído, o lugar que foi construído, então desaba, e aí todo o trabalho que foi feito é perdido. Todos os anos de dedicação, todos os anos de angariar recursos para poder construir a casa, foi embora, perdeu tudo. Mas por quê? Porque a maneira que construiu não era a correta, não estava feito em um alicerce seguro. Queridos, assim é a nossa vida, assim é a nossa vida. E Jesus, ele traz com clareza dizendo que aquele que pratica a palavra, ele é essa pessoa que está construindo a casa sobre a rocha. Porque na nossa fé vem os períodos difíceis, você concorda comigo? Vem as lutas, vem os problemas. E veja, são vários os problemas. De repente nós temos problemas não porque você criou um problema, mas por uma situação do governo, por uma situação com seu vizinho, que ele criou, que ele gerou, por uma situação com seu amigo, por uma situação com seu filho.
nós somos atingidos por várias coisas, porque nós não vivemos em uma ilha sozinhos. Nós nos relacionamos com pessoas, temos um governo sobre nós, temos líderes sobre nós, temos pais sobre nós, temos filhos. E nós não temos controle sobre a decisão das pessoas, as decisões delas. Não temos, ou temos? Não temos. Não temos controle. Uma pessoa, é tão incerto isso, porque um dia a pessoa está tão bem, que ela parece que é apaixonada por você, mas um dia ela está do virado, que parece que quando vê você, vê o capeta, sem você fazer nada para ela. Já viveu experiência assim? Você já foi capeta na vida de alguém sem ter feito nada? Foi. Então, olha, às vezes você fez tudo certo com a pessoa e de repente olha para você, ó, o capeta chegou. Aí ela já te trata mal e você pergunta assim: nossa, o que será que eu fiz? E você não fez nada. Consegue entender? Então, nós vivemos em um meio que não tem como você ter segurança de que as pessoas não vão falhar com você, de que as pessoas não vão te trapacear, não vão te enganar, não temos essa segurança. Jesus esteve com 12 discípulos, um dele, Judas, apesar que todos eles abandonaram Jesus. Mas Judas, Jesus fala para ele assim: ó, por que você permitiu que Satanás encheu o teu coração? A responsabilidade de Judas ter deixado Satanás encher o coração dele. Por que você permitiu que Satanás enchesse teu coração? Imagine só. E quantas pessoas que permitem que Satanás enche o coração dele, mesmo estando, veja, era Jesus. Eu e você não somos Jesus, devemos andar como ele andou. Mas você pode ser tão bom, tão bom, tão bom para alguém, amar alguém, cuidar de alguém, e esse alguém pode permitir que Satanás enche o coração dele. E aí? Que segurança você tem? Que segurança você tem? Sabe, queridos, quando eu olho para isso, o que eu vejo? Eu vejo que muitas pessoas, elas vivem construindo a sua vida de qualquer maneira, como se elas não fossem enfrentar nenhum momento difícil, nenhuma barra, nenhuma dificuldade, como se para ela fosse tudo a mil maravilhas, e nunca houvesse nenhum tipo de problema, nem na família, nem nos amigos, nem no trabalho, nem na vida financeira, em nenhum lugar, como se ela nunca fosse passar. E a hora que vem o problema, o que ela faz? Pá, desaba. Porque quando ela construiu a sua história, veja bem, ela não estava firme na palavra do Senhor. Podia até conhecer, mas não estava firme. Os seus alicerces não estavam firmados, fundados em Cristo. Nós podemos ter uma vida de fé firmadas em resultados. E quando você não tiver o resultado que você espera? Entende? Porque tem muita gente que primeiro ele vê os resultados. Ah, então está tudo bem, Jesus está comigo. Mas a hora que ele não vê os resultados, é como se Jesus não estivesse com ele. Aí a sua casa cai. E aí ele já fica se perguntando: cadê Jesus? E Jesus está ali com ele. Mas ele construiu a sua vida de fé não alicerçado na palavra, não alicerçado em Cristo. Você está me entendendo, sim ou não? Porque muitas pessoas, elas leem a Bíblia, elas conhecem a Bíblia, mas elas não vivem a Bíblia. E o viver a Bíblia está ligado com a fé. Com a fé, o conhecer a Cristo, o saber quem Ele é. Existem pessoas tão simples, que conhecem pouco da palavra, mas que têm uma fé tão maravilhosa. E você conversa com ela, a conversa dela é outra, ela sempre testifica de uma fé, que aí você acaba perguntando: de onde que vem essa fé? Ela conhece Jesus, está alicerçado nele. Você me entende, sim ou não? Tem gente aí?
Então há uma diferença em você conhecer e você praticar, ou seja, você viver essa fé. Há uma diferença em eu construir a minha casa sabendo do que tem que fazer e como tem que fazer, e não agir da maneira que deveria, sempre dando um jeitinho. Você já deu um jeitinho em alguma coisa? Sim ou não? Quem já deu jeitinho em alguma coisa? Eu também, em muita coisa. É um prego ali, é um parafuso ali, é uma amarradinha ali, e assim a gente vai. Ainda mais algumas coisas que às vezes é caro, né? Nossa, Jesus, me ajuda a arrumar isso aqui. Aí de repente você dá um nó ali e funciona, glória a Deus. Está funcionando. Sabe, queridos, nós vamos tentando, ao invés, preste muita atenção nisso, ao invés de irmos realmente ajustando a nossa vida quando entendemos a verdade, muitos de nós, por estar tudo bem, nós vamos só dando uma ajustadinha. Nós não ajustamos de vez, porque as coisas estão indo bem. Muitos de nós só paramos para verificar se estamos fazendo o que é certo quando perdemos as coisas, quando estamos sentindo dor, quando estamos... Aí a gente começa a perguntar, onde é que eu errei? Agora, se nós tivéssemos olhado antes, avaliado antes, nós íamos ver que o nosso alicerce não estava sendo construído da maneira correta, mas como tudo está indo bem, está dando certo, vai embora. Não paramos para pensar, não paramos para avaliar. Eu atendi uma pessoa essa semana, e uma jovem, e eu falei para ela assim: olha para a sua vida amanhã, olha o relacionamento que você tem hoje, é isso que você quer para o seu amanhã? Ela disse assim: não, mas é isso que você vai ter, se você não mudar hoje. Ah, mas ele vai mudar. É sempre assim, né, irmãos? Sempre nós pensamos, vai mudar, vai acontecer. Irmão, isso é tolice. Não vai mudar se eu não fizer certo agora. Não vai acontecer se eu não fizer certo agora. Eu não vou provar se eu não entrar pelo caminho correto agora. Isso é tão verdadeiro, porque quando a gente olha para a palavra de Deus, a Bíblia diz que quando Deus promete para o povo que eles entrariam na terra prometida, eles entram no caminho do deserto e morre todo mundo. Só entrou Josué e Caleb e a geração que nasceu no deserto. O resto que ouviu a palavra morreram todos no deserto. Por quê? Porque quando o coração foi provado, não estava alicerçado no lugar correto. Eles só murmuravam e reclamavam de Deus. Eles não viviam uma fé que honrava a Deus. E quando chegou diante da bênção que eles poderiam tomar posse, eles ficaram assustados. Não vamos entrar porque vamos morrer. Era ali, a vitória deles estava ali. Era só passar e enfrentar o gigante que Deus já havia prometido que daria vitória. Mas eles voltaram para trás. Por quê? Porque a fé deles não estava alicerçada no Senhor. Enquanto Josué e Caleb disseram, vamos, os outros disseram, não vamos. Você consegue entender que há uma diferença em você conhecer e praticar, e em você apenas estar vivendo com o conhecimento, dando uma ajustadinha ali, uma outra aqui, e acreditando que você vai chegar no mesmo lugar que o outro que construiu corretamente chegou. Nós queremos, preste muita atenção, nós queremos dar pulos ou cortar caminhos para chegar mais rápido. Não queremos viver as mesmas dores, não queremos fazer do mesmo jeito que pessoas que alcançaram lá fizeram. Nós queremos sempre cortar um pedacinho, vamos dar uma viradinha ali, vamos sempre. Você está me entendendo, sim ou não? E é incrível, irmãos, que nós temos a capacidade de olhar e ver aquele que deu um jeitinho e falar assim, ah lá, ele está bem, eu vou fazer também. Nós não queremos olhar e falar assim, ó, aquele que fez certo, nós vamos para o caminho certo.
Ah, mas o caminho certo parece ser longe. Não importa. É o caminho seguro. Você está aí? É o caminho seguro. É o caminho seguro. E qual que é o caminho certo? O caminho certo é Cristo. O caminho certo é a verdade. O caminho certo é a honestidade. O caminho certo é a transparência. O caminho certo é o caminho do arrependimento. É o caminho da humildade. É o caminho do perdão. Você está aí? Nós sabemos, veja bem, sabemos que devemos amar, mas não amamos. Sabemos que devemos perdoar, mas não perdoamos. Sabemos que devemos abraçar, mas não abraçamos. Sabemos que devemos dar as mãos, mas não damos. Sabemos que devemos ofertar, mas não ofertamos. Sabemos tantas coisas e não praticamos e não fazemos. Sabemos que devemos cuidar bem da nossa família e às vezes não cuidamos. Sabemos que devemos abraçar os nossos filhos e não abraçamos. Sabemos que devemos valorizar o nosso cônjuge e não o fazemos. Sabemos. Sabemos que melhor é honrar pessoas do que buscar honra, mas não queremos honrar. Você está aí? Quantas são as coisas que nós sabemos que deve ser feita e não fazemos? Porque sempre pensamos, depois dá certo ali, depois dá do outro jeito. Irmãos, quantas pessoas estão sofrendo hoje, porque entraram por caminhos que acharam que não teriam problemas, enquanto que estavam com a placona da palavra diante deles, dizendo assim, pare, não vai por aí. Sabe, aquele pare que diz, olha, rua perigosa, não passe, não vai. E aí o que você faz? Vou para nada. Deus cuida de mim. Que tolice, irmãos. Em nome da fé, pessoas têm sido destruídas, porque não têm assumido a sua responsabilidade naquilo que é a sua parte de fazer, a sua parte de agir, de realizar. Quantos de nós vemos dizendo assim, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Diga, Deus já fez. E quando que Ele fez? Lá na cruz. E deixou a sua palavra. E aí a gente fica assim, Deus vai fazer. O que você quer que Deus faça? É engraçado que alguns dizem assim, quando Deus abrir uma porta financeira para mim, eu vou honrar a Deus. Por que você não honra agora? Honra com o que você tem? Isso é honrá-lo? Seja fiel no pouco, sobre o muito, Deus vai colocar. Por que eu tenho que esperar sempre para poder fazer? Eu tenho que esperar acontecer tal coisa para fazer. Eu tenho que esperar o Kleber me pedir perdão para eu perdoar ele. Não, perdoa ele sem ele te pedir perdão. Você não precisa esperar. Jesus, como fosse bom que aquele irmãozinho reatasse comigo. Vai até ele. Por que não? Você entende que eu sei o que fazer, mas eu não quero às vezes fazer. E aí eu jogo para Deus. A prática da palavra é parte nossa. É parte nossa. Não importa se o outro vai te receber ou não, não importa se vai abrir uma porta ou não, não importa, aquilo que é minha parte hoje eu tenho que praticar. Você não deve esperar sua esposa chegar em você e falar assim, meu bem, eu amo você, para você chegar para ela e dizer, meu bem, eu te amo. A Bíblia diz que melhor coisa é dar do que receber, mas a maioria de nós queremos receber antes de dar. Verdade ou não é? Sempre nós esperamos receber. Sempre.
Eu venho para o culto pensando, Deus, hoje eu quero receber tal coisa. Senhor, me dá. Me dá, Jesus. Oh, Jesus, me dá. Jesus, me dá. As irmãs estão orando para arrumar um varão de Deus. Vem para o Senhor. É hoje, Jesus. Vai estar lá. Me dá ele, Jesus. Os meninos, então, já pararam de orar, tá? Eles não aguentam mais. Muitos desistem no caminho, sabia? E desistem por quê? Porque não vem acontecer da maneira que eles gostariam. Não fazem da maneira correta. E não alcança aquilo que deveria alcançar. Sabe o que é bonito? É você poder olhar para Deus e saber assim, olha, Senhor, eu tenho feito aquilo que me cabe para fazer. Eu tenho praticado a sua palavra naquilo que eu tenho força para praticar. Simples assim. Agora, uma boa parte de nós, quando chega para orar diante de Deus, a primeira coisa que ouve é o diabo acusando você de alguma coisa que está pendente. Você dobra o joelho e vai lá falar com Deus, daqui a pouco está o diabo, ó. Que triste, irmãos. Que triste. É algo tão fácil, tão simples, fácil entre aspas, mas tão simples, né, que está ali diante dos nossos olhos, e a gente acaba fazendo o que é mais difícil, indo contra a palavra do que ir a favor da palavra. Vou te dar alguns exemplos. Quantos aqui sabem que a Bíblia diz que você deve orar? Levante a mão. Ok? Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas quantos de nós oramos? Quantos de nós oramos? Quantos de nós oramos? Está escrito. Quantos de nós oramos? Aí nós vamos assim, mas Deus sabe, pastor. Claro, meu irmão, Deus sabe de tudo. Do antes, do hoje, do depois. Quem não sabe somos nós. Aí a gente fala assim, se Deus um dia quiser, eu vou conseguir. Mas você não se planeja, você não se esforça, você não se dedica, você não faz nada para conseguir. Às vezes nós queremos que Jesus vá para a cruz de novo, né? Porque parece que a gente quer que Ele tome a cruz de novo, enquanto que nós deveríamos tomar a cruz. Não é isso que Ele diz? Tome a sua cruz e me siga. Mas o que a gente quer fazer? A gente quer pegar a nossa cruz e colocar sobre Ele de novo. Senhor, carrega aí para mim. Carrega aí, porque não estou querendo carregar não. Sabe, queridos, nós precisamos amadurecer na fé. Uma fé de coisas simples, ações simples, mas que são pautadas dentro da palavra. A nossa vida no dia a dia. O que Jesus faria no nosso lugar? Como Ele faria? Como Ele faria? Você já parou para pensar, se Jesus tivesse tido um relacionamento com uma mulher, como é que você acha que seria o namoro dele? Você consegue ver Jesus namorando? Como é que você acha que seria o namoro dele? Você acha que ele ia estar lá? Seja sincero. Você acha que ele ia esperar o dia do casamento? Porque a Bíblia diz que depois do casamento é uma só carne, não tem pecado nisso. Mas antes, templo do Espírito Santo. Sabe que às vezes eu me pego pensando, eu penso essas coisas. Pensa comigo. O cara vai lá, são namorados e tal, ele vai lá,
gruda a moça, está lá no escurinho. Ele se gruda. Pá. O que você acha que eles vão sentir nessa hora? O que eles vão sentir nessa hora? Ser sincero. O que eles vão sentir nessa hora? O fogo do Espírito Santo? Hã? É? Acende todos os desejos do corpo naquela hora. Acende. Pá! Acende tudo. Fica tudo aceso. E aí chega num ponto, alguns conseguem parar. E aí eles cortam. Veja, Deus criou para que a hora que houvesse esse ato, o negócio fosse concluído. Porque quando você corta, você está se autodefraudando, os seus sentimentos, as suas emoções, o seu corpo. Porque você leva ele a um ponto que você não pode continuar. Consegue me entender? Então, eu estou falando para o meu corpo, olha que gostoso, olha que delicioso, e eu, pá, daqui você não pode passar. Agora, na sua mente, às vezes continua. Na sua mente continua. Imaginando, pensando. Se Jesus falou que o adultério estaria estabelecido no coração se você desejasse a mulher do outro, então a fornicação está estabelecida quando eu, estou lá beijando, abraçando e sentindo vontade de fazer o que eu não deveria. Isso é um pensamento. Pense nisso. De vez em quando a gente pensa em umas coisas. Você consegue me entender? Aí você vai falar para mim assim, pastor, isso não está escrito lá na Bíblia. Mas também não está escrito que você tem que ir lá, ficar lá beijando, se lambendo antes do casamento. Está escrito? Está escrito? Você sabia o tanto de bactérias que passa de um para o outro nessa hora? Você sabia que toda essa parte que envolve essa área de despertamento é usado pelas trevas contra as nossas vidas? Sabia? Vamos continuar, né? Deixa esse pedaço de lado. Sabe, irmãos, vou deixar uma coisa aqui para você. Eu quero que você pense muito nessas coisas se você quer caminhar com Deus. Quando nós nascemos debaixo do pecado. Você concorda comigo? Sim ou não? Nascemos debaixo do pecado. Se nós nascemos debaixo do pecado, nós já temos a influência do pecado na nossa vida. Certo? É isso que a Bíblia diz, que uma criança quando nasce, ela já nasce debaixo do pecado, o pecado original. Então já há influência das trevas sobre as nossas vidas. Muitas crianças são influenciadas no ventre da mãe. E elas já nascem com determinados pensamentos, sentimentos que acabam lhe afetando na sua vida. Aí veja bem, quando essa pessoa conhece a Cristo, ela conhece a verdade. Mas sentimentos, desejo, o coração dela está tudo o contrário. Mas ela conheceu a Cristo. Ela conheceu a verdade. Ela sabe qual é a verdade, ela sabe o que a Bíblia diz. Então veja, ela conheceu. Mas e para viver isso? Entende? E para viver isso, que é a prática que nós estamos falando. Porque muitos conhecem, mas não conseguem viver. E eles continuam então dando um jeitinho aqui ou lá. Aí muitos, veja bem, por não conseguirem mudar logo no primeiro instante, eles aceitam a situação que está na vida deles. É muito mais fácil um jovem aceitar viver um namoro, agarrando, grudando, sentindo todas essas coisas, do que ele dizer assim, eu espero o dia do casamento. Eu não toco. Quando Deus falou comigo, Deus falou assim, ó, ela é templo do Espírito Santo, você não tem direito de tocar nela de maneira indevida. Depois que casou, nós somos um, mas fora disso, nós não somos ainda. Então toda vez que eu tocava na minha esposa, que eu abraçava ela, beijava ela de maneira indevida, no namoro, Deus falou para mim, não faça isso, porque ela é templo do Espírito Santo, e você peca quando você faz isso. Deus falou isso comigo. E foi aí que então eu parei de beijar, os abraços eram assim, para não acender nada.
andava direito. Se ela é templo do Espírito Santo, eu não posso tocá-la de maneira indevida. Você me entende? Eu não posso. Casou? Ela é minha, é um comigo. É uma comigo. Então eu posso tocar nela como se eu estivesse tocando em mim. É outra história. Porque a partir daí a bênção do Pai está presente. Então veja, se eu tenho problema nessa área ou em outra área, eu me deparo com a verdade que é Cristo. O que vai acontecer comigo? A princípio eu vou tentar mudar, mas de repente eu não consegui mudar. Se torna mais fácil eu aceitar a situação. Você concorda comigo? E falar assim: Deus quer que eu fique assim. Por quê? Porque nós começamos a esperar resultados que não chegam, e começamos a cansar no meio do caminho. Então nós começamos no meio do caminho, até começamos a construir direitinho, mas no meio do caminho a gente começa a dar uns ajustes. Por quê? Porque a construção ficou cara, começou a exigir demais, começou a pesar. E toda vez que eu, presta atenção, toda vez que eu não consigo, ou que eu vacilo naquilo que eu quero mudar, o diabo aproveita e vem com uma frustração sobre a minha vida, sobre a minha fé. E aí você fala, agora vai, e você dá um passo, dá outro passo, de repente você cai de novo. E vem a frustração, aí você dá outro passo, e vai, e vem a frustração, e você diz assim, poxa, eu não consigo. Aí você olha e coloca a culpa em Deus, você fala assim, Deus, o Senhor não quer me ajudar. E aí a gente desiste de viver a palavra. Porque você lutou, não teve o resultado que você esperava. E aí você então desistiu. Veja bem, e você passa a olhar para Deus então como aquele que podia ter feito na sua vida e não fez. Então você passa a culpar Deus pela situação que você está vivendo, porque Ele não mudou. Estão me entendendo, senhor? Não? Ele não mudou. Então eu passo a colocar em Deus a responsabilidade do meu alicerce estar sendo construído da maneira que está. Ah, Deus pode mudar e Ele não muda. Vou dizer uma coisa para você, algo que eu tenho aprendido, que essa é uma das coisas que o diabo fala no nosso ouvido, para desistirmos, de vermos o quanto Deus é poderoso, para mudar situações e circunstâncias na nossa vida. Se desiste do casamento, se desiste da situação, se desiste disso ou daquilo outro. E aí então nós arrumamos um meio para justificar o porquê que estamos desistindo, o porquê que não estamos fazendo. E nós então transferimos isso para Deus. E deixamos de ver o poder desse Deus que pode mudar qualquer situação em nós e através de nós. Concorda comigo que esse pensamento rouba a fé do nosso coração? E transferimos a falta do milagre, de não ver o milagre, nós transferimos para Deus. Você está me entendendo? Você já viu Deus curando pessoas? Ok. Você já viu pessoas transformadas na mesma situação que você hoje talvez esteja enfrentando? Você já viu pessoas vencendo isso? Testemunhando de milagres? Ok. Então isso quer dizer que Deus faz, certo? Aí você fala assim, por que não faz comigo? Você vê que a gente então começa a arrumar perguntas e se indagar o tempo todo. Por que Deus não fez isso? Por que Deus não fez aquilo outro? A gente começa a se comparar. Por que Deus fez na vida do outro e não fez na minha vida? Então a gente começa, a partir desse momento, a gente começa a buscar respostas. Veja, jogando a responsabilidade para Deus, arrumando julgamentos, nos comparando com outras pessoas. Nós perdemos a nossa identidade. Perdemos a nossa identidade e passamos a olhar para um pai que não quer nos abençoar. E passamos a ver uma situação assim, um pai que olha para mim, sabe que eu estou no erro, sabe que eu preciso de ajuda e não quer me ajudar.
Às vezes nós não paramos para pensar o quanto que as nossas indagações ou os nossos pensamentos, eles contradizem aquilo que a Bíblia diz, e esse Deus de amor que Deus mostra que a Bíblia é para conosco. Aí alguns têm a particularidade de dizer assim: Deus ama, mas não ama todo mundo. Só os escolhidos. Então quer dizer que ele escolheu o resto para ir para o inferno. Vou dizer uma coisa para você. Eu não sei como você conhece a Deus, mas o Deus que eu conheço, Ele entregou o filho dele naquela cruz, para dizer assim: a porta está aberta para todo mundo. Porque Ele podia ter aberto mão do homem lá no início, e Ele não abriu. Ele não abriu mão do homem lá no início. Ele não abriu mão de Adão e de Eva. E quando Deus construiu, fez Adão e Eva, Eva errou, Eva pecou. Nós vamos falar que a culpa de Eva ter pecado é de Deus, ou a responsabilidade é do homem? Você consegue me entender? Se nós começarmos a transferir a responsabilidade que é nossa para Deus, nós podemos ficar sentados nessa cadeira, não precisamos fazer mais nada, porque Deus vai fazer tudo. Então não preciso de fé. Agora, como eu não consigo entender porque de Gênesis a Apocalipse essa Bíblia fala de fé. Fala de fé. De Gênesis a Apocalipse a Bíblia fala de fé. E a Bíblia diz que Deus escolheu um homem chamado Abraão, e Abraão creu. É isso que a Bíblia diz, que ele creu. E ele foi justificado por causa da sua fé. Deus pediu o filho, o que ele fez? Toma o filho. Ele foi testado na sua fé e ele não desistiu. E quando ele entrega o filho, aí ele ouve a palavra: agora sei que você me teme. Mas a maioria de nós não queremos entregar filho, não queremos entregar nada, não queremos entregar os nossos sentimentos, não queremos entregar. Esse é o problema, nós temos medo de confiar os nossos sentimentos nas mãos do Senhor, porque nós achamos que só seremos felizes vivendo da maneira que Deus não nos criou para viver. Nós só seremos felizes praticando coisas que Deus não nos criou para praticar. Veja bem, conhecer a Deus vai além de você ler a Bíblia. E quando você prova das palavras que estão escritas lá na sua vida, aí você entende quanto ela é a verdade. Me lembro de duas experiências. Uma, em um evento que nós participamos. Deus preencheu todas as minhas emoções, eu não tinha falta de nada, absolutamente de nada. Se Deus falasse assim para mim, Ele: daqui você continua para frente, não volta mais para sua casa, não vê mais as suas filhas, não vê mais a sua esposa. Eu não tinha necessidade alguma. Não tinha, eu não sentia emocionalmente nenhuma carência. Nada. Eu fui preenchido completamente. Aí eu passei a entender algumas coisas que a Bíblia diz de uma maneira diferente. Porque eu vi que era possível. Eu vivi aquilo. Uma outra vez nós fomos no monte. Ficamos 3 dias e 3 noites no monte, não descemos. A água esquentou, a comida foi acabando, estragou a carne. Nós ia fazer churrasco, nem deu para fazer churrasco no monte, estragou, tivemos que jogar fora. Entramos na quinta, depois do almoço, saímos de lá às 9 horas do domingo. Não queríamos ir embora. O preenchimento na alma era tamanho que, se fosse necessário ficar lá, ficaria lá. Um preenchimento. Aí eu passei a entender o que alguns homens de Deus viveram na palavra. Eles provaram de coisas grandiosas, por isso puderam viver ou ser quem eles foram, porque eles conheceram a Deus de uma maneira diferente. Olha para o apóstolo Paulo. Ele tem um encontro com Deus, ele fica 3 dias cego, e a vida dele nunca mais foi a mesma. 3 dias. 3 dias e foi batizado. Nunca mais foi a mesma pessoa. Renunciou a mulheres.
Tudo por causa do Evangelho. E aí quando a Bíblia diz que alguns se fazem eunuco por causa do Evangelho, por causa de Deus. Homens que já não se relacionam mais com mulheres por causa de cumprir a obra, fazer a obra, porque assim escolheram. Você entende que Deus sustenta essas pessoas? Você entende que Deus supre as emoções, os desejos, para que eles então possam cumprir aquilo que está proposto, aquilo que almejaram da parte do Senhor? Queridos, é muito importante nós entendermos que quando nós falamos de Deus, nós falamos de um Deus que é poderoso para fazer qualquer coisa na sua vida. E Ele deixou em nossas mãos a responsabilidade de olhar para Ele e dizer assim: Pai, eu creio acima de qualquer coisa, eu confio no Senhor. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas, sobre as suas emoções, sobre os seus desejos. É renunciar, veja bem, a sua vontade para fazer a vontade dEle, mesmo que isso no início te cause dor. Não foi isso que Jesus fez no Getsêmani? Qual foi a oração dele? Ele disse: Pai, se possível, passa esse cálice de mim. Se possível, eu não quero sofrer. Era isso que ele estava dizendo. Se possível, eu não quero sofrer, mas todavia seja feita a sua vontade e não a minha. Então ele renuncia, veja bem, ele renuncia a si mesmo para sentir a dor e cumprir a vontade do Pai, porque aquilo que estava proposto para ele era maior do que a dor que ele iria sentir. Você consegue entender que aquilo que está proposto para mim e para você é maior do que o pecado que nos tenta todos os dias, é maior do que os desejos que nós enfrentamos, é maior do que as dificuldades ou situações que tentam roubar a nossa fé, é maior. Aquilo que Deus preparou para mim e para você é maior do que as dores que você pode enfrentar por causa dele. É maior. Agora só vamos conseguir provar disso, ver que isso é real, quando nós insistimos. Quando nós olhamos para Ele e dizer assim: Senhor, o Senhor é Pai. Se eu estou te pedindo um peixe, o Senhor não vai me dar uma serpente. Se eu estou te pedindo um pão, o Senhor não vai me dar uma pedra. Então eu creio. Está doendo agora, mas eu sei que o Senhor vai prover tudo o que eu preciso, e eu vou poder testemunhar que o Senhor é Deus fiel e poderoso para mudar e libertar qualquer pessoa. Você consegue entender que quando nós entramos na prática da palavra, aparentemente a simplicidade de fazer pode travar as nossas vidas, quando nós nos deparamos do auxílio sobrenatural que precisamos para fazer algumas coisas que nós não conseguimos? Porque fomos amarrados pelo pecado. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu posso conhecer, mas eu posso ainda estar preso no meu agir. Eu preciso do poder de Cristo operando em mim, e a fé que me leva a entender quem é Deus pode permitir com que eu viva a dimensão que Ele preparou para viver. Agora o problema é que muita gente não conhece a Deus da maneira que deveria, e alguns até por causa de uma teologia errada, a qual compreende, ele vive aquém daquilo que Deus pode realizar na sua vida. Entende? Eu vivi por vários anos com o pensamento de que Deus iria fazer, de que Deus estava acima de tudo e Ele realizava tudo. Então a hora que Ele quisesse, Ele ia mexer. Até que um dia o Espírito veio e falou comigo: a sua parte tem que ser feita. Então não adianta você ficar esperando que Deus vai mudar tudo que tem que mudar só porque você quer. O apóstolo Paulo disse que ele compara a fé como alguém que está lutando, como alguém que está correndo, como alguém que está treinando, está se ajustando, está abdicando de algumas coisas para poder alcançar. Ele mostra a fé dessa maneira. Eu não vejo a Bíblia mostrando uma fé que Deus vai fazer tudo. Não. Sabe o que acontece, irmãos? Veja bem, Daniel começa a orar.
Deus respondeu a oração dele no primeiro dia, mas não chegou. Por que não chegou? A Bíblia diz que então o príncipe da Pérsia, no meio do caminho, para o anjo que veio trazer a bênção, a resposta. E aí Deus envia Miguel. Aí a luta acontece. O anjo desce no 21º dia, estava lá trazendo a resposta para Daniel. Ele diz assim: Daniel, sua oração foi ouvida no primeiro dia. Daniel podia ter desistido. Ah, não é para mim. Você me entende? Por que Mesaque, Sadraque e Abidnego provaram do que provaram? Porque eles usaram a fé, confiando a vida deles nas mãos do Senhor. E foi tão bonito que eles falaram assim: se o Senhor não nos livrar, tudo bem. Mas eles conheciam a Deus e haviam descansado nele. Então a parte deles era dizer: nós servimos a Deus diante daquela multidão. Quer jogar a gente no forno? Pode jogar. Nós vamos sentir a dor, mas por ser fiel a Ele. O problema é que a gente não quer sentir dor por ser fiel a Deus. Quer sentir? Pergunta para o seu irmão: você quer sentir dor? O que ele disse para você? Não? Deixa eu dizer uma coisa. A gente não tem respostas para tudo. Mas uma coisa eu aprendi: que eu sou responsável pela fé de crer em Deus e de buscá-lo, de confiar nele. Essa é responsabilidade minha. Eu não posso transferir isso para ninguém, mesmo que eu não entenda algumas coisas. Se eu conheço Ele, a minha fé vai estar nele, e eu vou servi-lo, e eu vou fazer, e eu vou buscar, eu vou lutar, eu vou gritar, eu vou rolar, mas porque a minha fé está nele. Você está aí? Um exemplo: nós vemos algumas pessoas às vezes sendo curadas sem impor as mãos. Uau, glória a Deus. Mas nós vemos algumas pessoas sendo curadas horas que nós impomos as mãos. Uau, glória a Deus também. Mas nós vemos algumas pessoas sendo curadas quando nós oramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes pela pessoa. E por que Deus vai curar só na 10ª vez que a gente orou? Você me explica? Eu não sei te explicar, mas eu sei que eu usei a fé e vi o resultado. Você entende que a gente quer que Deus faça tudo? Você quer ver pessoas curadas, mas você não quer orar por ela. Não quer insistir nela, não quer. Sabe, você quer que as coisas deem certo para você, mas você não quer mandar o diabo embora. Não preciso mandar o diabo embora. Está escrito lá que Ele nos deu autoridade sobre todo o poder do inimigo. Para que Ele deu autoridade se eu não preciso exercer? Veja, Deus me deu autoridade para quê? Para eu exercer essa autoridade. Então eu quero mostrar para você nessa noite que Deus confiou nas mãos dos homens a responsabilidade de provar daquilo que é do alto, e nós precisamos então construir a nossa vida em uma fé que está alicerçada nele, que quando vierem as tempestades, você pode sentir o vento, você pode ser tocado, mas você vai continuar na fé, porque a sua fé não vai cair. Você consegue entender? Porque você cresceu alicerçado nele. Tem gente aí, pelo amor de Deus? Nós precisamos, irmãos, é levantar. Você quer que alguém se converta? Pregue. Pregue.
Ore pela pessoa, porque está escrito que eu devo orar pelas pessoas. Está escrito que eu devo pregar o Evangelho. Você vai dizer assim: Deus salva quem Ele quer. Qual que é a sua parte nisso? Você sabe quem Deus quer salvar? Se essa for a visão correta? Você sabe? Sim ou não? Não? Sim ou não? Sabe ou não sabe? O que a Bíblia diz que eu tenho que fazer? Pregar o Evangelho. Para quem? Para todos. Quando? Todo o tempo. Quer hora ou fora de hora. Se eu não faço, eu estou sendo negligente com aquilo que a Bíblia diz. Entende? Eu não posso usar. O que eu quero mostrar para você nessa noite é que eu não posso entrar por caminhos onde eu tiro a minha responsabilidade até através da palavra. Só porque as coisas não estão acontecendo comigo, não quer dizer que eu não tenho responsabilidade de fazer aquilo que tem que ser feito. É a minha parte. Se o meu pecado me afronta, eu tenho que enfrentar o meu pecado, eu tenho que buscar Deus, eu tenho que renunciar, eu tenho que jejuar, eu tenho que fazer o que for preciso. Você pode vencer um pecado hoje, mas você pode demorar anos e vencer o pecado daqui a anos. Mas você vai vencer e você vai ver que Deus é fiel quando nós insistimos na fé. Nós paramos pelo meio do caminho por fazer o que é correto, porque algumas coisas demoram a acontecer na nossa vida. Já ouviu aquele ditado que alguém diz assim, que o diabo dá as coisas mais rápido? O diabo faz de tudo para te ver vivendo uma vida sem fé. E ele deixa de lutar contra você quando ele vê a sua fé indo embora. Porque é o ponto que você vai chegar para se esvaziar dele. E como algumas igrejas, como Deus chegou a falar para a igreja, acho que é de Laodiceia, que eles diziam assim: somos ricos, temos tudo. E Deus olhava para aquela igreja e dizia: vocês são pobres, nus, cegos. E era uma igreja que se achava completa, que tinha tudo. Você entende que viver com Deus é uma vida onde a nossa fé deve estar alicerçada nele, e mesmo nos momentos difíceis você vai continuar com ele, você não vai ceder às tentações que o diabo te apresenta. Jesus entrou no deserto, 40 dias, 40 noites. A Bíblia diz que ele teve fome. Vou deixar algo para você pensar. Eu estava orando esses dias, e de repente eu comecei a imaginar, e me veio à mente: Jesus, como homem, ele poderia ter errado. Já parou para pensar nisso? Como Deus, não. Ele era 100% Deus, 100% homem. Mas como homem, ele sofreu as tentações. Teve fome, teve sede, se cansou. Filho do homem. E como homem ele venceu. Você consegue entender? Mostrando para nós que Ele está em nós e que nele nós vencemos todas as tentações. Entende? Quando Ele é o nosso alicerce, irmãos, a casa fica segura. E você consegue chegar até o final da maneira que Ele gostaria que você chegasse. Nós estamos falando de um Deus que faz milagres em qualquer área da sua vida. O dia que você conseguir olhar para Deus, saber que Ele te ama de verdade, você não vai ter mais nenhum problema quanto a isso. Você nunca mais vai se comparar com ninguém. Você nunca mais vai olhar para a vida do outro e vai falar: Deus está fazendo ali, não está fazendo aqui. Você nunca mais vai querer viver a vitória de alguém, porque você vai saber quem você é. E você vai querer viver a sua vida com Ele, porque você vai entender o quanto que Ele ama você, o quanto que Ele cuida de você. E você vai testemunhar do quanto Deus é poderoso para te libertar, para te curar, para te restaurar. A sua fé vai abençoar muita gente, porque vai ser uma fé genuína, onde vão ver Jesus claramente na sua vida. Nós precisamos disso, irmãos. Viver uma fé alicerçada nele. As dores vêm,
mas nós permanecemos. O pecado bate na porta, mas nós não abrimos, porque Ele está conosco. Ele supre. Ele supre. Você me entende? Se coloque de pé, por favor. Você já parou para pensar no amanhã e se sentiu inseguro? Você já parou para pensar no amanhã e ficou com medo? Você já viu a hora que, principalmente nesses períodos, de repente o tempo fecha, fica tudo escuro. Em alguns momentos parece que aquela escuridão não vai passar. E chega uma hora que você fica sentindo saudade do sol, né? Muita chuva. Você sabia que esse período de escuridão, de muita chuva, ele ajuda-nos a ficar depressivos? Irmãos, nós temos emoções, nós somos pessoas. Nós temos um cérebro que nós não conhecemos muito bem. Mas quando nós conhecemos a Deus e passamos a ver a fé nele, tudo que se fala de nós pode ser mudado, pode ser transformado. As nossas emoções podem ser alteradas, os nossos desejos podem ser alterados. A pessoa que não tem mão pode ter a sua mão restaurada. Sabe uma mão aparecendo assim, de onde não tem? O morto pode ser ressuscitado. Você está me entendendo? Nós estamos falando desse Deus. Desse Deus que procura corações que o honrem de tal maneira que Ele possa então se manifestar, que Ele possa então mostrar essa graça, esse amor, esse poder. Tudo foi conquistado na cruz. Tudo. Jesus já conquistou tudo por mim e por você na cruz. Eu só preciso acreditar que o favor de Deus, que eu não merecia, está à minha disposição e eu posso receber. Feche seus olhos. Pai, Tua presença é palpável neste lugar, Senhor. Eu quero te pedir algo, Senhor, que essa noite seja uma noite onde o Teu poder se manifeste na vida de pessoas que haviam desistidos de crer, meu Deus, nesse poder, nesse sobrenatural, de que o Senhor dá pão a quem pede pão,
de que o Senhor dá peixe a quem pede peixe, de que o Senhor dá o teu Espírito a todos aqueles que pedirem o teu Espírito. Essa é a tua palavra, essa é a tua verdade, esse é o teu amor que foi demonstrado através do teu Filho na cruz. Pai, em nome de Jesus, é pelo nome de Jesus que todas as coisas são possíveis. É pelo nome de Jesus que os milagres acontecem. Pelo nome de Jesus que a salvação. É pelo nome de Jesus que a libertação. É pelo nome de Jesus que a restauração. É pelo nome de Jesus. Meu Deus, e no teu nome, Senhor, eu quero declarar sobre este lugar esta noite, o teu sobrenatural, a eficácia da tua palavra e do teu poder, Senhor, operando. O teu poder criativo, o teu poder libertador, o teu poder que constrói, o teu poder que liberta, o teu poder que cura, o teu poder que salva, o teu poder, Senhor, o Senhor que nos enche, o Senhor que faz vasos para a tua honra, o Senhor, meu Deus, que transforma, meu Deus, aquilo que era impossível de ser transformado, o Senhor que liberta o cativo, o Senhor que cura o enfermo. Oh, pelo teu Espírito, pelo teu Espírito, pelo teu Espírito. Opera, Senhor, opera teu poder, teu poder. Busque com toda a fé do teu coração. Use a tua fé. Use a tua fé. Use a tua fé. É uma oportunidade para você e para mim nessa noite. É uma oportunidade para nós. É uma oportunidade onde a palavra vem e desperta os nossos corações. Levanta-se nessa noite, ou se coloque diante dele com toda a fé. Se coloque diante dele com toda a fé do teu coração. É noite de você se apropriar da verdade, do teu milagre. É noite de você dizer para ele: Deus, eu creio. É noite de você dizer: eu estou disposto a fazer o que for preciso, a renunciar o que for preciso a renunciar. Mas eu quero, Senhor, eu quero viver a tua história, eu quero viver os teus planos, eu quero viver o teu poder, eu quero viver a tua verdade. Ouça bem, ele te chamou, por isso você chegou até aqui nessa noite. Ele te despertou e você está aqui. Você ouviu a voz dele, você ouviu o convite dele. Então se aproprie hoje desse amor que é derramado sobre a tua vida e que mostra o quanto ele é apaixonado por você, e que ele não desistiu, e que você não deve desistir, porque o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está por vir. Você verá que haverá honra para a tua fé. Você verá que a tua fé nele trará frutos, onde o nome dele será glorificado. Oh, não olhe para ele como aquele que desistiu de você, porque ele não desistiu de você, ele não deixou você. É tempo de se levantar, é tempo de voltar os teus olhos para ele. Na palavra ele diz: olhe para mim, então vivereis. Então olhe para ele, não olhe para você, não olhe para as suas dificuldades, não olhe para os seus desejos, mas levante os teus olhos para aquele que é poderoso para mudar, aquele que é poderoso para transformar, aquele que é poderoso para ressuscitar o morto, aquele que é poderoso para trazer vida onde não há vida. Oh, busque com toda a fé do teu coração e se levante hoje para sair daqui diferente, para sair daqui crendo que ele honrará a sua fé, assim como ele fez com Abraão, assim como ele fez com Abraão. Ele prometeu e ele cumpriu, porque Abraão foi fiel, Abraão foi fiel, Abraão foi fiel. E ele te convida hoje, dentro daquilo que ele tem falado com você, seja fiel, dentro da luz que ele tem te dado, seja fiel, seja fiel, seja fiel, porque ele honrará a tua fé. Oh Espírito, mais de ti, Senhor, mais de ti.
Aumenta o teu poder, Senhor, sobre este lugar. E menos de mim. Aumenta o teu poder sobre este lugar, Jesus. Oh, eu quero mais. Se você quiser, saia do seu lugar e venha para o altar. Vamos orar juntos. Exerça a sua fé nessa noite. Exerça a sua fé nessa noite. Mais, Senhor, mais de ti, mais da tua presença, o teu poder, o teu poder, o teu poder, o teu poder. Eu quero mais. Que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a tua glória e todo o teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranjo. Ele tem vida para você. Com a tua glória. Ele tem vida para você. Todo o teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos.
algo para você. Deixa eu dizer algo para você. O dia que você pensar em desistir da fé, feche os seus olhos e veja Jesus carregando a cruz na via dolorosa. Feche os seus olhos e veja Ele sendo chicoteado. E Ele dizendo assim para você: filho, eu fiz por você. Então você encontrará forças nele para poder viver isso. Você me entende? Você encontrará forças nele, porque você vai cada dia mais entender o que significou a cruz na sua vida. Você entende que ele vai dizer assim, ó, foi por você. E se ele fez o que fez por você, nunca vai deixar você. Você entende isso? Nunca vai deixar você. O diabo quer te convencer de que você não consegue. O diabo quer te convencer de que você não pode ir para frente. O diabo quer te convencer de que você tem que parar, que você não pode ver Deus operando na sua vida e através de você. Mas é hora de você mandar embora toda a voz que o diabo tem trazido na sua mente e dizer para Deus nessa noite: Senhor, eu não duvido, eu creio, e eu vou viver esse milagre, eu vou viver aquilo que eu tenho buscado no Senhor, porque Ele é fiel. Você me entende, sim ou não? Feche os seus olhos por um instante. E eu quero que você imagine aquele momento que Jesus estava indo até a cruz. E eu quero que você pense nisso. Foi por você, e Ele venceu. Aquela dor não pôde pará-lo. A dor não pôde pará-lo. O mal não pôde pará-lo. Foi por você. 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 Da mesma maneira que Ele suportou a cruz, Ele tem estado ao seu lado. Ele não importa a fase da vida que você está vivendo, mas olhe para Ele. Olhe para Ele. Olhe para Ele e encontre nele o amor, o poder que te faz prosseguir, que te faz vencer e que te faz ir avante. E a fé será expressada e você verá o poder de Deus na sua vida. Oh Jesus, opera, Senhor, opera, Senhor. Se você entrou aqui com alguma enfermidade, olhe isso e creia. Coloque a mão no lugar da enfermidade e Jesus vai te curar agora, em nome de Jesus. Use a tua fé. Senhor, quero mais o teu poder sobre este lugar, mais a tua unção, Espírito Santo. Através da cruz nós vencemos, através da cruz o jugo foi quebrado, através da cruz a vitória foi estabelecida. Então ordenamos agora, todo o jugo de Satanás seja destruído, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba forças de Deus, receba ânimo de Deus, receba um novo fôlego nessa noite. Use a sua fé e prove da vitória do Senhor.